Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína, aqui é o amigo de vocês de sempre, Roberto Vascaíno. Gente, estou passando aqui nessa quarta-feira pela manhã, né? Não vou nem falar do Vasco. Falar o que do Vasco? A gente já está aí nessa expectativa grande aí, né? De nós, pelo menos, permanecermos na primeira divisão e vamos torcer, né? É como eu venho falando aí há bastante tempo. Eu vou acreditar até o final, até quando não fazer as continhas e não der mais, que vascaíno é assim. Eu, pelo menos, vou torcer até o último momento. Aí venho falar para vocês, que para tu ver como é que é a situação, né? O Fluminense, por exemplo, uma administração séria, que eu venho falando isso no meu canal há muito tempo, que eu tenho o prazer de conhecer o presidente do Fluminense pessoalmente. Eu sei que é uma pessoa que tem um caráter fora de série, independente da briga de Maracanã, Vasco e Fluminense, cada um tem que correr atrás do seu objetivo. E os nossos lá, que estão dentro do Vasco, são fraquíssimos. E acho que parece que eles não têm interesse, porque que o Maracanã é mandado pelo Flamengo, pelo Fluminense, e os caras não conseguem se impor, ou eles não querem se impor, como aconteceu dentro do Vasco lá atrás, que o presidente, esses canalhas que estão dentro do Vasco, fizeram tudo para o Vasco ficar numa situação sem poder pagar nada, sem poder ter dinheiro para nada, para vender o Vasco, para meter a mão numa comissão. Foi isso que aconteceu lá atrás. A intenção desses canalhas que estão dentro do Vasco, era vender o Vasco. E tem muita gente que acreditou, muito torcedor, que acreditou nesses canalhas. Eu, desde o começo, eu sabia que isso não ia dar certo. Porque se tivesse uma administração séria, pessoas sérias dentro do clube, o Vasco não precisava ser vendido. Você vê aí o exemplo de vários clubes aí, o Grêmio, que deve a mesma coisa, que devia a mesma coisa que o Vasco, o Internacional, o Atlético Mineiro, que foi vendido, mas foi vendido pelos seus torcedores, pessoas que amam o clube. Se vai dar certo, eu não sei, mas são torcedores do clube, eles vão fazer tudo para dar certo. Mas nós não, fomos ser vendidos pelos caras que não conhecem nada do Vasco, que não torcem pelo Vasco, que esses canalhas venderam o clube para estar nessa situação que está, pior ainda do que estava. E teve muita gente que acreditou. Muita gente que acreditou e acredita. Eu vejo torcedores falando que se o Vasco não fosse vendido, o Vasco estaria na Série D, na Série C. Torcedor pequenininho, né? Que não entende porcaria nenhuma de futebol e abre a boca para falar merda. A verdade é essa. Aí você vê aí o Fluminense na Libertadores, não precisou vender o clube. O cara ama o clube, é um presidente que adora o clube, que não tem interesse em roubar o clube, é só fazer coisas boas pelo clube, é o presidente do Fluminense. Se você perguntar a algum torcedor do Fluminense, quem é o presidente do Fluminense, o vice-presidente do Fluminense, eles nem sabem, porque o cara passa por despercebido, entendeu? Se você perguntar aos nossos adversários quem é o presidente do Vasco, quem é vice-presidente do Vasco, para quem o Vasco vendeu, quem é o senhor do Vasco, quem é o diretor de futebol do Vasco, todo mundo sabe. Porque nós somos uma vergonha. Nós estamos passando vergonha pelos nossos adversários, que estão até com pena já do Vasco. A verdade é essa, já estão até com pena do Vasco, de tanta sacanagem que fizeram com o Vasco. Aí tu vê, o Fluminense ontem no Maracanã, eu vou dar meus parabéns, independente da briga do Vasco pelo Maracanã, porque eles estão fazendo a parte deles. Nós temos que fazer a nossa parte. Essa diretoria safada, essa empresa safada que não consegue pegar o Maracanã de volta, porque o Maracanã é o nosso palco, pô. Nós ganhamos grandes títulos no Maracanã. Nós temos o nosso caldeirão, nós temos o nosso estádio, mas temos que ter a liberdade de poder jogar no Maracanã na hora que nós quisermos jogar. Porque os grandes títulos, o Vasco foi no Maracanã, pô.
E esses caras não conseguem, nem isso eles conseguem. Porque são tudo canalhas. Tudo canalhas. Aí eu vejo, vou bater palma, como falei, para o Fluminense, mais de 60 mil torcedores no Maracanã, estão nas quartas de final, se vai ganhar, eu não sei. Aí é problema deles, se vai ganhar, se não vai chegar, mas botaram lá 60 mil no Maracanã, mais de 60 mil pessoas no Maracanã ontem à noite, e ganharam o jogo, estão na quarta de final do Maracanã, e eu fico triste, né? Que alguns comentaristas, que eu até são meus amigos, que eu gosto de estar junto com eles, de conversar às vezes aqui pelo privado, já botando o nosso maior adversário, né, o Flamengo, como adversário do Fluminense. O jogo é quinta-feira, desculpa. E quando acabou o jogo, vários comentaristas, né, falando, a final vai ser Fla-Flu, a final no Maracanã, aquelas coisas todas, para tu ver como é que é a mídia, né? A mídia é suja. A mídia é o que eles querem, entendeu? É o que eles querem, não é o que é para ser, é o que eles querem. Então, cara, eu falo para vocês, aí vem esses candidatos a presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, que estão brigando por 30%, cara. Estão brigando por 30%. Para tu ver como é que são, tudo querendo mamar na teta. A verdade é essa, eles estão querendo mamar na teta, não estão querendo fazer nada pelo Vasco, não. É por isso que eu não trouxe nenhum deles no meu canal, é por isso que eu não estou apoiando nenhum deles, porque a minha opinião é que eles tinham que se unir, todos eles, como eu falo isso desde o começo, antes de começar falar em eleições dentro do Vasco, eu vinha falando, eles tinham que se unir, cara, fazer alguma coisa pelo associativo do Vasco, arrumar um basquete, arrumar um vôlei, arrumar um futebol de salão, uma natação, entendeu? São Januário ser como era antigamente, que a gente tinha um prazer de, durante o dia em São Januário, movimento em São Januário, ali no restaurante, ginástica dentro do clube, a natação dentro do clube. E hoje em dia está abandonado o nosso clube. Está abandonado, não tem mais nada, porque esses canalhas fizeram isso com o Vasco. E tem gente que ainda bate palma. Tem gente que bate palma. Eu vejo um cara lá no meu grupo, não é um só não, falando se não fosse vendido, o Vasco estaria na Série A, D, C, sei lá. Olha a cabeça desse cara, rapaz. É doido, pô. Só pode ser doido. Entendeu? E eu falo para vocês, esses candidatos que estão vindo aí, tinha que fazer história no Vasco. Se unirem, entendeu? Para ver o que pode fazer. O futebol é difícil, a gente sabe que é complicado fazer alguma coisa pelo futebol, tirar essa empresa lá de dentro. Só se tiver alguma coisa errada, né? Naquele contrato ali, tiver alguma coisa... até para abrir o contrato vai ser complicado, vai ter que correr na justiça. Olha o que eu estou falando para vocês. Então, eu vim mais hoje aqui para falar administração desses clubes aí que estão aí disputando, o Grêmio entre os 4 primeiros do Brasileiro, que não foi vendido, o São Paulo, um clube cheio de dívida, mas está lá brigando lá, entendeu? O Internacional não ganha nada há bastante tempo, entendeu? Com uma torcida fantástica que vai e apoia, mas o cara vem brigando para fazer um Internacional grande, trazendo alguns jogadores. Tá dando azar, mas não foi vendido, entendeu? Então é isso que eu falo para vocês, cara. Os canalhas que venderam o Vasco é que são culpados de tudo que está acontecendo dentro do nosso clube. Tudo que está acontecendo no nosso clube. Quando a torcida pensou que ia melhorar, piorou mais ainda. Porque no primeiro ano dessa empresa, dessa 771, nós estamos arriscados a ficar na segunda divisão. E é tudo que eles fazem mesmo, é isso. Você pode seguir os clubes que eles são dono e todos eles vão para a primeira divisão, fica na segunda divisão, cai para a segunda divisão. Como esse ano já caiu o clube deles na segunda divisão. Então, cara, é lamentável a gente ter que vir aqui para falar não mal do nosso Vasco, porque eu sou vascaíno, já falei para vocês, eu vou acreditar, entendeu? Mas é difícil, porra, mas não é impossível, né? A gente permanecer na primeira divisão, que lá atrás eu falei,
nós vamos brigar para não cair. Nós vamos brigar para não cair. Mas eu não pensei que seria tão ruim nós estarmos praticamente desde o começo do campeonato na lanterna do campeonato. E eu falei, se entrar ali, será difícil para sair. Cansei de falar isso. Se entrar na lanterna, é difícil para sair. E foi o que vocês estão vendo aí. Mas, como eu falei, né, esse vídeo aqui, eu vim para falar mais dar meus parabéns pelo Fluminense, pela campanha que está fazendo, pela administração, pelo o presidente do Fluminense, que é um baita de um administrador, que não precisou vender. Pode ser até que mais tarde venda, mas agora a torcida está aí, ó, 60 e poucos mil no Maracanã, e brigando no Brasileiro também, né? E quais os craques que o Fluminense tem? Quais os craques que o Fluminense tem? Cita para mim. Trouxe o Marcelo aí, já em final de carreira, mas é um jogador que chama atenção. O cara vai entrar em campo, vai ver o Marcelo, vai falar, porra, vou jogar contra o Marcelo. Vê um Felipe Melo, que tem história no futebol, porra, vou jogar contra o Felipe Melo, mesmo que ele não seja um grande jogador, mas é um jogador que está dando até certo no Fluminense. Aí vê um Fábio, um goleiro que já está aí há anos, com 42 anos, fechando gol. Porra, vou jogar contra o Fábio. Né? E outros que estão dentro do Fluminense aí, um Ganso, que tem história, que jogou com o Neymar, que jogou com o Robinho, entendeu? Aí você entra o adversário entra para jogar contra o Vasco, vai olhar para quem? Vai olhar para um Figueiredo? Vai olhar para um Peck? Um Gabriel Dias? Né? É isso que eu falo para vocês, cara. É isso que eu falo para vocês, entendeu? Hoje, nós não temos nenhum jogador que chama a responsabilidade para ele, que a torcida olha e fala assim, porra, nós vamos jogar contra um Vasco que tem fulano, tem esse Beltrano, como nós tínhamos antigamente, um Edmundo, um Felipe, entendeu? Um Roberto Dinamite, um Donizete, um Luizão, que chamava atenção, né? Chamava até um Juninho Pernambucano, um Pedrinho, e chamava atenção. Nós vamos jogar com o Vasco, treme. O jogador que vem de um clube pequeno, olha e fala assim, porra, olha só, vou jogar no Maracanã contra o fulano de tal. Aí tu vê, o time que nós fomos eliminados da Copa do Brasil é o último colocado da Série B. Olha que vergonha, cara. Olha que vergonha. É o último colocado da Série B, o time que eliminou a gente na Copa do Brasil. Mas quem é o culpado? É esses canalhas que estão dentro do Vasco. É esses safados que estão dentro do Vasco. E eu ainda falo para você, esses caras que são candidatos a presidente do Vasco, eles estão vindo para mamar na teta. Estão vindo para mamar na teta, porque se eles fossem vascaíno mesmo, se eles amassem o Vasco, gostassem do Vasco, eles iam se unir todos eles para tentar tirar aquela cambada lá de dentro. E eu venho falando que eles sozinhos não vão tirar os caras lá de dentro, que os caras são foda. Os caras são manipuladores, os caras são golpistas, já estão preparando as eleições. Eu tenho amigos meus que são torcedores do Vasco, proprietário, que estão indo lá tentando achar aonde está o título dele e não está encontrando, porra. Eles não estão encontrando. E eles vão piorar mais a situação ainda para o torcedor do Vasco raiz, aquele que vota, arrumar problema para votar. Olha o que eu estou te falando. Mas é isso que eu falo para vocês, né? Aí vem 5, 6 candidatos a presidente do Vasco. Por que eles não se unem e fazem alguma coisa pelo clube? Por que eles não se unem e fazem alguma coisa pelo clube? É isso que eu falo. Não acredito mais em nenhum deles. Não acredito mais em nenhum deles. Eu tenho até admiração por 2 ou 3 candidatos, que eu já falei, entendeu? Mas não acredito, porra. Pela vergonha que nós estamos passando, o torcedor do Vasco passa vergonha, dia e noite passando vergonha, por causa dessa diretoria, que ainda estão lá dentro do Vasco. Estão lá dentro do Vasco. Você pensa que o senhor foi embora do Vasco? Não foi não, cara. O senhor está lá acompanhando a delegação, mandando dentro do Vasco. Só botou um testa de ferro lá na frente dele, lá, dizendo que é o senhor agora. Pode ter certeza disso. Nós estamos juntos aí. Vamos continuar torcendo, né? Enquanto a esperança, a gente... Estamos aí.
Um abraço, uma boa quarta-feira para todos. Saudações vascaíno.